Glórias ao nosso Deus. Igreja do Senhor, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com todos vocês. Eu quero te dizer que no Salmo 46:1, o salmista diz esse seguinte verso para você refletir nessa noite. Preste atenção, Salmo 46:1. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. E ele ainda continua no versículo 10. Aquietai-vos, sabei que eu sou Deus, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Você deve se apegar ao Senhor mais do que nunca agora, meu querido. Você deve concentrar todos os seus esforços, porque estes são os últimos dias do povo de Deus aqui nessa terra. E mais do que nunca nós temos esperado e aguardado a presença, a volta do nosso Deus, pois nós iremos viver uma vida de glória, de poder ao lado do nosso Senhor e Salvador. Por isso não desanime. Nessa noite, abra o seu coração, abra a sua vida, deixe o Espírito Santo de Deus fluir aí no seu lar, com a sua família, com os seus amigos, aonde você estiver. Louve a Deus de todo o seu coração e receba o poder do Espírito Santo de Deus nessa noite, em nome de Jesus. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença declare nessa noite. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Erga suas mãos aí e declare: Santo Espírito, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Esse é o nosso Deus, o Deus que nós buscamos. Aleluia. Diga: não há nada, não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar.
Nós provamos a tua presença, Senhor. Nós provamos o teu querer. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Declare bem alto. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar da tua glória e bondade, Senhor. Aí na sua casa, no seu lar, nesse instante, feche os seus olhos. Vamos orar e agradecer ao Senhor, porque nós estamos aqui firmes e fortes e sabemos que Ele cuida de nós. Senhor, nessa noite nós engrandecemos o Teu santo nome, nós engrandecemos a Tua graça, o Teu poder, o Teu nome bendito, poderoso e santo. E agora nós pedimos, Senhor, que o Senhor venha ao encontro nosso, tocar profundamente na nossa vida, no nosso coração, na nossa alma, e colocar sobre nós o Teu refrigério. Pai, supre as nossas angústias, supre, Pai amado, nesse instante que nós estamos lutando, firmes e fortes, e muitas vezes não sabemos o que vai acontecer amanhã, mas nós sabemos de uma coisa, Senhor: o Senhor tem o controle de tudo. O Senhor tem o controle de todos. O Senhor está no controle dos céus e da terra. E é em Ti que nós colocamos as nossas vidas. É em Ti que nós colocamos o nosso querer, sabendo, crendo e desejando cada vez mais que o Senhor venha fazer a Tua obra prevalecer em nosso meio, Senhor. Não nos deixe desanimar. Não nos deixe abatermos, Senhor, mas faça, Pai amado, nós termos, Pai amado, o renovo do Teu Espírito Santo nesses dias difíceis, mais do que nunca, sobre as nossas vidas, Senhor. Esse é o nosso desejo, Pai, esse é o nosso pedido nessa noite, em o nome de Jesus. Amém. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Somente a Ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Cante. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele
Declare a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Toda honra, toda glória e todo louvor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis seus juízos e os seus Cante, louve o nome do Senhor. Este é um culto racional ao nosso Deus. Quão profundas riquezas, o saber e o conhecer. Não importa onde você estiver, o teu culto está chegando ao Senhor. Quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Declare bem forte toda a glória a Ele. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Aí você da sua casa, somente as vozes agora. A Ele a glória, A Ele a cante, cante, cante ao seu Deus. A Ele a glória, pra sempre. Amém. Mais uma vez, toda a glória, toda a honra ao nosso Deus. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, pra sempre. Amém. Erga suas mãos bem alto, declare a Ele toda a glória ao nosso Deus. A Ele a Ele a glória, a Ele a glória, Pra sempre. Amém. toda a glória ao Senhor. A Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, Pra sempre. Amém. para sempre, sempre, amém. Toda a glória seja dada ao nome do Senhor. Você aí na sua casa, aplauda o nome do Senhor, porque Ele é digno, Ele é merecedor, Ele é o nosso Senhor, o nosso Deus.
o Deus que cuida e zela dos seus filhos. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Glória a Deus. Graças a Deus por esse tempo maravilhoso de nós podermos louvar o seu nome. É uma alegria poder estarmos aqui. Você que está nos dando o carinho da sua audiência, da sua companhia, nós te cumprimentamos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, e que o Espírito Santo de Deus possa receber o nosso louvor e a nossa adoração como corpo, mesmo ausentes no corpo, mas presentes no Espírito. Queridos, eu quero convidá-los para nós lermos a palavra de Deus no Evangelho de Lucas, capítulo de número 21. Lucas 21. Evangelho de Lucas, capítulo de número 21, versículos 10 e 11. Antes de lermos, eu quero te convidar para onde você estiver, feche os seus olhos, peça que Deus fale com você através da sua palavra. Deus, em nome de Jesus, ao abrirmos a tua palavra, nós abrimos também o nosso coração. Cremos que ela é a tua palavra, que ela não volta vazia, que ela cumpre sempre o que lhe apraz. E use ela agora, ó Deus, para falar conosco. Onde estiver alguém agora, ó Deus, diante da tua palavra, com o coração aberto, que teu Espírito Santo possa falar com ele. Que todo e qualquer impedimento à tua palavra sejam vencidos, destronados no poder que há no nome de Jesus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 21, versículo 10 e 11, disse assim: Então lhes disse, levantar-se-á nação contra nação e reino contra reino. Haverá grandes terremotos, epidemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais do céu. Inicialmente, esses dois versículos eu quero tomar por base para nós falarmos sobre o tema coronavírus. Isso vem de Deus, do homem ou do diabo? Nós sabemos que esse nome coronavírus, ele será lembrado para sempre. Ele atingiu o mundo todo e fará parte da história da humanidade. E muito se questiona a respeito desse vírus e o impacto que ele está tendo no mundo, na vida, na fé, no comportamento das pessoas no mundo todo. Então nós vamos aprender com a palavra de Deus a responder essa pergunta, se ele vem de Deus, se ele é do homem ou do diabo. E para entendermos esse tema, nós vamos aprender com a palavra três coisas: o que nós temos que saber por nós mesmos, o que nós temos que aprender com a palavra e o que nós temos que fazer. Quando eu digo a aprender por nós mesmos, eu estou usando a palavra de Jesus quando ele disse, sabei por vós mesmos. Essa expressão ele está dizendo, tem coisas que você não vai precisar perguntar para ninguém. Você não vai precisar de um profeta, de uma revelação do céu. Por ser uma criatura de Deus, um homem criado à imagem e semelhança de Deus, você tem a capacidade natural de perceber algumas coisas por você mesmo. Ele deu exemplos disso, ele falou, vocês sabem ler o céu? Vocês olham para o céu vermelho e diz, vai chover, ele chove. Vocês sabem ler os céus quando vocês dizem, haverá bom tempo, e há. Vocês sabem interpretar as estações quando vocês dizem que a figueira já floresceu, vocês já sabem que está próximo o verão?
Então, nenhuma pessoa pergunta quando chega a primavera qual que é a próxima estação. Ele sabe. Depois do inverno, ele sabe qual é a próxima. Ele sabe ler. Então, sabei por vós mesmos é aquilo que nós estamos sabendo. O que nós estamos sabendo? O que está acontecendo no mundo. Você tem o seu conhecimento daquilo que está acontecendo. O acontecimento que nós sabemos, o coronavírus, todo mundo sabe que é uma epidemia, que agora levou o nome de pandemia, e tem levado as autoridades na área da saúde a se esforçar com altruísmo, com sacrifício da própria vida, para tentar salvar as pessoas, ajudá-las, trazendo orientação, acalmá-las, cuidar delas, e alguns sacrificam até a própria vida por isso. É uma pena que aqueles que não são autoridades, eles se metem a fazer isso, são cegos guiando cegos, e atrapalhando aqueles que estão fazendo o trabalho deles, que são qualificados para isso. Essas pessoas que tentam fazer a coisa do jeito deles, sem terem capacidade para fazer o que estão fazendo, eles acabam prestando um serviço pró-vírus, contra a vida. Eles são pró-doença, contra a saúde. E as autoridades da saúde não conseguem evitar os fakes, as pessoas que não sabem o que estão falando, não sabem o que está acontecendo. E as pessoas que se metem a fazer isso, elas acabam sendo contra a vida, contra a saúde, contra a própria pessoa. Ela acaba sendo pró-vírus. Isso nós sabemos. É o que você está vendo na rede social o tempo todo. Junto com as autoridades da saúde, existem também as autoridades espirituais. Você vê alguém dizendo, isso é do diabo, isso é de Deus. Está na Bíblia. Está na Bíblia, hein? Está na Bíblia, está no Apocalipse. É os selos, é a grande tribulação. Está se cumprindo. E alguns dizem assim, tem que repreender. Outros dizem, não, tem que se arrepender. Outros dizem, não, tem que suplicar. Nós temos que orar. Acontece com as autoridades espirituais o mesmo que acontece com as autoridades da saúde. Muita gente que não sabe o que está falando, são como cegos, tentando guiar cegos, e diz a Bíblia que ambos cairão numa cova. Eles acabam sendo também pró-vírus, é contra a vida, contra a fé, contra o amor, contra a esperança. Não sabem do que estão falando. Mas repreender não é bom? Mas por que alguém decide repreender e vê o diabo agora? Quer dizer que se o diabo não vier tão feio e bonitinho, ele não vai ser repreendido? Se ele vier sedutor, mansinho, aí não tem que repreender. Eu digo que é pró-vírus porque o cristão ele acaba dando uma moral para o vírus que ele não tem. Um peso, uma autoridade que ele não tem. Tem que se arrepender, tem que suplicar. Poxa, mas Jesus antes do vírus falou, arrependei-vos e convertei-vos, porque é chegado o reino dos céus. O motivo do arrependimento é o interesse pelo reino dos céus, não para fugir do vírus. Esse tipo de depoimento chega aos ouvidos de Deus, dando mais crédito ao vírus do que a Deus. É um testemunho de fé. É triste ouvir alguém dizer isso. Por causa da epidemia, por causa da pandemia, por causa do vírus, então agora tem que repreender, tem que suplicar, tem que... Isso é o que nós sabemos por nós mesmos, é o que a gente está vendo. Está acontecendo isso. Tantas autoridades da saúde percebem que aqueles que não entendem de saúde querem guiar os outros, como as autoridades espirituais percebem que aqueles que falam, muitas vezes não sabem do que estão falando. Isso é o que nós sabemos por nós mesmos. O que nós devemos saber da parte de Deus, pela palavra, que é seguro, que não tem opinião humana, religiosa, é que nós acabamos de ler aqui que epidemias é um dos sinais apontado por Jesus como uns sinais
do princípio das dores, do fim dos tempos. É um dos. O coronavírus é uma epidemia. Jesus disse que no fim dos tempos haveria epidemias. Você já deve estar lembrando de algumas aí que estão atuantes, vigentes, existindo. Elas não tiveram o mesmo ibope dessa, nem causaram o mesmo pavor dessa, porque ela não afrontou tanto a vida humana no seu dia a dia, no seu cotidiano. Como esse vírus, ele mostrou para o mundo que ele, apesar de ser frágil, ele tem um alto contágio, e ele não tem barreiras, ele não tem território nacional, ele não tem posição social, ele não tem posição racial, ele ataca a todos. Ele acabou trazendo esse pânico. E no pânico as pessoas foram para Deus e acabaram valorizando mais o vírus do que Deus. É uma epidemia, no meio de tantas que a palavra de Deus diz que epidemias, todas elas, é apenas um sinal. Sinal do quê? Sinal para quem? Sinal para quem crê no Evangelho, e é um sinal de que, quando elas acontecerem, vocês fiquem sabendo que o tempo é findo. Está chegando no fim dos tempos. Mas ela não é o único sinal. Então, Lucas 21, 10 e 11, este é um sinal, é mais um sinal que ele não existia na época de Jesus. Não se tem conhecimento de pandemias naquela época. Mas ele falou que existiria no fim do tempo. É um sinal que não existia quando a igreja começou, mas ele existiria no final da igreja. É um sinal para os últimos cristãos, portanto para nós, é um sinal para a gente. É para a gente olhar para esse sinal e entender, esse é mais um dos sinais. Tem tantos outros. Por exemplo, ciência multiplicada é mais um sinal. Nós estamos aqui na Terra, a humanidade, há milhares de anos, mas só no último século é que a ciência multiplicou. Por que ela não se multiplicou nos outros anos? A palavra de Deus diz que no fim dos tempos a ciência se multiplicaria. É outro sinal. Como a ciência multiplicada é uma coisa que foi muito bem-vinda, ninguém se importou com o sinal. Todo mundo gostou. Mas ela é um aviso de que o tempo está no fim. E assim você vai encontrar muitos sinais que a gente já coabita com eles, vive com eles. Por exemplo, reino contra reino, nação contra nação, terremotos em vários lugares, maremotos, amor se esfriando. Tudo isso foi assinalado por Jesus. Quando essas coisas acontecerem, ciência multiplicada, epidemias, amor se esfriando, reino contra reino, nação contra nação, a proliferação do falso, alguns apostatando da fé, sinais no céu, angústia entre as nações, fome, guerra, tudo isso são sinais. Quando esses sinais acontecerem, vocês precisam saber que é chegado o fim dos tempos. Então, queridos, são sinais que causaram um desastre e causam um desastre maior do que esse que nós estamos vivendo. Por exemplo, a fome. A fome mata milhares de pessoas no mundo o tempo todo. Já tem vacina, chama-se comida. Vacina simples, comida, resolve o problema da fome. Mas ninguém, o mundo tem capacidade para plantar mais do que o homem pode consumir. Mas ninguém se importou em erradicar a fome. Porque a fome pega os pobres. A fome pega os necessitados. E aqueles que governam, que não estão com problema de fome, eles não têm interesse nos outros. Portanto, este também é um sinal. Como guerras também é um sinal. Quem é que gosta da guerra? A guerra dizima milhares de vidas, a guerra desintegra famílias, faz pessoas chorarem, sepultar os seus mortos, seus heróis. E tem vacina para a guerra, chama-se paz.
Jesus é o príncipe da paz. O mundo rejeitou o príncipe da paz e a paz custa menos do que a guerra, mas ninguém quer fazer a paz, porque a guerra não atinge a todos, tem muita gente que está protegido dela. Portanto, esse foi mais um sinal ignorado. E assim, nós poderíamos passar por cada um desses sinais. Tsunamis. Tsunami levou crentes, descrentes, maremotos levou muita gente, mas a grande maioria das pessoas não foram atingidas, então as palavras de Jesus se perderam. Sinais. Esses sinais que eu estou dizendo são sinais que nós sabemos pela própria palavra que eles já estão cumpridos, eles existem, estão aí a proliferação do falso, a angústia entre as nações. O próprio coronavírus trouxe uma angústia entre os povos. Mas vem coisa pior, vem aí Lucas 21, 26, diz que chegará tempo agora em que os homens desmaiarão de terror na expectativa. Imagina alguém desmaiando na expectativa. Expectativa quer dizer probabilidade, expectativa é conhecimento da promessa, expectativa é conhecimento daquilo que ele entende que vai acontecer. Alguém prometeu, o quadro se desenha no mundo e alguém na expectativa das coisas que vão acontecer vão desmaiar de terror. Esse sinal ainda não se cumpriu, mas vem aí. E vem outros piores. Quando se cumprir mesmo o juízo do Apocalipse, diz que vem sinais e acontecimentos na terra que as pessoas desejarão morrer. E a morte fugirá deles. Estes sinais são sinais que já vieram, estão aí, e tem outros que virão. E Jesus disse em Lucas 21, 26, porque os poderes dos céus serão abalados. Isso nós sabemos, pela palavra de Deus. E tudo isso está revelado, começo, meio, fim e eternamente. Desde o princípio, Deus, o Criador, quando Ele criou a criatura humana, Ele criou e o homem desobedeceu, e o homem foi amaldiçoado por Deus, e Ele amou a criatura caída, resolveu perdoá-la, planejou a sua salvação, prometeu a sua salvação, e a partir daí, quem creu no plano de Deus, no amor de Deus, na salvação de Deus, e viveu nessa fé, um dia ele verá exatamente aquilo que ele creu. O que nós cremos hoje, amanhã, nós veremos e viveremos aquilo que cremos. Os que não creram, os que não creem em Deus hoje no Evangelho, amanhã eles viverão também e verão aquilo que eles não creram. Quem está me entendendo, diga amém. Você pode dizer amém na sua casa, se não estiver entendendo, eu repito, para não perder o costume. Foi assim no passado. A Bíblia fala que quando Jesus Cristo morreu, Ele desceu às partes mais profundas da terra e pregou aos espíritos em prisão. Todo mundo que morreu de Adão até Cristo estava lá na região dos mortos, separado entre salvos e perdidos. Por que tem salvos e perdidos? Porque eles morreram crendo no Cristo que viria. Por que tem perdidos? Porque eles morreram descrendo do Cristo que viria. E quando Jesus desceu lá para pregar aos espíritos em prisão, aqueles que creram viram aquilo que ele creu e foi viver com Cristo no paraíso. E os que descreram, eles acabaram vivendo na morte porque eles descreram da vida. Todo mundo vai ver no amanhã o que ele creu e o que ele descreu. Lá em Apocalipse 21 e 6 está escrito assim, olha, tudo está feito. Sabe o que quer dizer tudo está feito? Que depois que Deus diz uma coisa, ela vai acontecer. Quando Deus diz, está feito. No princípio, quando Deus diz para a terra produza, a terra produz, e Deus não precisa lá ficar ordenando a terra todos os dias. Enquanto Deus não mudar a sua ordem, ela vai produzir, porque Ele falou e acabou.
E quando Deus diz a respeito do que Ele vai fazer com aqueles que creram e com aqueles que não creram, isso já está feito. Ele disse e o que Ele disse está decidido, Ele vai fazer. Agora, o mundo vai colher exatamente o que eles decidem para si mesmo a respeito daquilo que Deus disse, se eles acreditam ou não. Estamos espantados porque o efeito do coronavírus, ele mudou o comportamento do mundo, ele vai mexer na economia, ele está arrebentando com o sistema de saúde. Vem coisas por aí que vai parar o mundo por completo. Que vai mexer na geografia, que vai mexer na população mundial. É o princípio das dores. Jesus falou, quando vocês verem essas coisas suceder, quando elas vão acontecer. Por que elas vão acontecer? É uma ação de Deus, é uma ação do homem, é uma ação do diabo? Tem a ver com o comportamento humano em relação ao seu Criador. O homem rompeu com Deus e decidiu viver sem Deus, e as consequências dos seus atos é que trarão isso sobre eles. E Deus já falou, isso vai acontecer. Alguém diz, é permissão de Deus. É claro, porque de tudo que existe na terra, se não tem a ação, tem a permissão de Deus. Sem a ação e a permissão de Deus, nada existe. Tudo que existe, ou Deus fez, ou Ele permitiu. Sem a sua ação ou permissão, nada existe. E por que Deus permitiu uma coisa ruim? Tem a ver com o comportamento deles em relação a Deus. O homem rompeu com Deus e decidiu viver uma vida como se Deus estivesse morto. E a consequência dos seus atos recairão sobre eles. E Deus avisou, falou, vocês vão ver isso acontecer. A epidemia é só mais um sinal. Amém, queridos? Então, isso é o que nós devemos saber. Agora, o que nós devemos fazer como cristãos? Jesus não falou nada? Ele falou aquilo que nós temos que saber por nós mesmos, aquilo que nós temos que saber pela palavra, que é só mais um sinal, que tem tantos outros, e que a repercussão que o mundo está dando para este sinal é porque este sinal pegou todo mundo. Fez todo mundo ver o perigo diante dele como algo pessoal. Mas este sinal, ele é tão importante quanto todos os outros foram, que foram ignorados porque eles se sentiam protegidos. Isso não lhes dizia respeito, mas esse diz. E o que nós devemos fazer? O que nós temos que fazer? Jesus vai dizer em Lucas, no contexto desse texto que nós lemos. Ele vai dizer que nós temos, ao ver essas coisas acontecerem, nós devemos exultar, se alegrar. Mas por que se alegrar com uma coisa tão horrível? Ele falou, não é se alegrar com uma coisa horrível. Ele falou, vocês devem se alegrar, erguer a cabeça, olhar mais na frente um pouquinho, porque a vossa redenção está próxima. Esse é o motivo da alegria. Esse é o motivo do júbilo. As baixas que o mundo sofrerão têm a ver com o mundo, as suas decisões. E os cristãos que vão morrer também, eles estarão vivos na ressurreição, como todos aqueles que forem arrebatados. O importante é que está chegando a hora de Deus botar um fim no mal, na farra, no pecado, na afronta, no reino das trevas. E fazer o seu reino prevalecer, e fazer a sua vontade prevalecer. E nós precisamos fazer isso confiando na palavra do Senhor, que Ele é o nosso pastor. Em Mateus 9,36, você vai encontrar Jesus vendo multidões que estavam aflitas e exaustas, porque elas viviam como ovelhas que não têm pastor. Mateus 9,36 fala, não, mas essas ovelhas, elas eram os judeus. Se tem um povo na terra que tem pastor, é os judeus. Esse povo foi forjado por Deus, nascidos de Abraão, na vontade de Deus. Deus disse, é meu povo. Eu lhes serei por Deus, eu vou apacentá-los, eu vou guiá-los. E por que esse povo está vivendo como ovelha que não tem pastor? Por que eles estão exaustos? Por que eles estão aflitos? Por que eles estão vivendo uma vida assustadora?
Porque eles estavam vivendo como se não tem pastor. Mas eles tinham pastor. O pastor deles era Deus. Deus sempre os proveu, Deus sempre os guiou, Deus sempre os sustentou. Porém, eles é que se ausentaram de Deus. E começaram a viver uma vida como se não tivessem. Mas eles tinham. E isso fez a vida deles ficar uma vida atribulada. Mas eles tinham, porque Deus nunca rejeitou o seu povo. A palavra de Deus nos ensina. Paulo falou, jamais Deus rejeitou o seu povo. Mas eles gostaram mais do templo, eles gostaram mais da religião, eles gostaram mais da vida social. E apesar deles terem religião, apesar deles terem templo, culto, sacrifícios, individualmente eles estavam vivendo uma vida como de ovelha sem pastor. Então imagine uma ovelhinha vivendo sem pastor. O perigo que ela corre, o medo que ela tem, insegura quanto ao andar. Não sabe para onde ir, ela não se conduz. Ela não sabe o valor que tem, ela não é possuidora, ela é posse. Uma presa fácil. E Jesus olha para Israel e fala, Israel está vivendo assim. E na verdade Israel tinha pastor, e o pastor de Israel era Deus. E nós, que vivemos depois de Jesus vencer por nós na cruz do Calvário, em João 14, 18, ele diz, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Por que nós estamos vivendo aflitos, desesperados, como ovelhas que não têm pastor? Se Jesus é o nosso pastor, ele falou, eu sou o bom pastor, eu dou a minha vida pelas ovelhas, eu morro pelas minhas ovelhas, eu não vou abandonar nenhuma delas, eu vou cuidar delas, nenhuma delas vão se perder. Da onde vem a aflição? Da onde vem o medo? Da onde vem o desespero? Talvez pelo fato das pessoas terem religião, mas estarem vivendo uma vida como de ovelha que não tem pastor. Nós vivemos no tempo de Laodiceia, e a igreja de Laodiceia, ela se orgulhava de ser, de se achar rica, a igreja que quer direitos do povo, em que cada um fazia o que queria, cada um se conduzia, e portanto eles não eram conduzidos pelo pastor Jesus, e aí começaram a viver uma vida aflita, uma vida de exaustão. Motivo, estavam vivendo como ovelha que não tem pastor. Se elas obedecessem o pastor, o que Jesus disse para nós, ovelhas dele, nesse tempo do fim? Nós que somos ovelhas do bom pastor. Ele falou, olha, quando essas coisas começarem a acontecer, vocês já estão sabendo, por vocês mesmos, pela palavra, e vocês vão ver, e quando vocês verem elas começarem a acontecer, exultem, alegria intensa. Exultem. Erga a cabeça, porque a vossa redenção está próxima. O que mais que ele disse? Ele falou, acautelai-vos por vós mesmos. Pastor falando para as suas ovelhas, tome cuidado por vós mesmos. Nunca aconteça que o vosso coração se embriague com a consequência da orgia. Não deixe os pecados da carne tomar o lugar no seu coração. Falou, não aconteça isso com você. Cautela. Não aconteça com você também que você se ocupe com este mundo, que as ocupações deste mundo, essa vida frenética, louca, cheia de coisas para fazer, que isso congestione o seu coração, sobrecarregue ao termo, sobrecarregue o teu coração, a ponto daquele dia te pegar como um laço. Nunca aconteça isso com vocês. Versículo 36 ele diz, vigiai o tempo todo e orai para que possais escapar de todas estas coisas que hão de suceder. Disse Jesus, vai acontecer. É Jesus que está dizendo? 33 ele diz, pois há de sobrevir a todos os que vivem sobre a face da terra. Quem vive sobre a face da terra aqui? Diga amém.
Todos vocês vão ver isso acontecer. Senhor, e se tudo isso vai vir, o que eu tenho que fazer? Ele falou, primeiro se alegre. Está chegando o dia da sua redenção. Anular o efeito do pecado, o efeito das trevas, o efeito da queda, toda a maldição, toda a miséria, toda a morte, todo o pranto, toda a dor, a vitória de Cristo para todo sempre, está chegando o dia dela. E se a vitória dele foi por nós, e nós somos o seu prêmio, a sua conquista, ele nos amou e veio para nos salvar, e agora que está chegando o dia da nossa salvação, foi para isso que Jesus manteve a criação, foi para isso que ele veio na cruz, e está chegando o dia dele nos apresentar a Deus. E falou ali, quando essas coisas acontecerem, é porque está chegando, então se alegrem, exultem. Reta final, tome cautela, nunca aconteça do seu coração ficar cheio de consequências de orgias, embriaguez, e nem sobrecarregado com as coisas do mundo, a ponto desse dia te pegar como um laço. Vigia o tempo todo. O que é vigiar? É isso que nós falamos aqui, autoridades da saúde, autoridades espirituais. Vigia antes de crer alguma coisa. Pergunte de onde ela vem e para que vem. Sabe qual é o papel de um vigia? Vigia é um sentinela. Um sentinela, ele existe para exatamente perguntar para quem se aproxima, quem é você, de onde você vem, o que você quer e para onde você vai. Como cristãos, vivemos num mundo onde prolifera o falso, onde existe uma ação demoníaca, onde pessoas são instrumentos do mal sem saberem que estão sendo usadas, onde o ser humano acaba se unindo ao mal e em prol ao próprio ser humano, um comportamento pró-vírus e contra a vida. Vigia, vigia quer dizer, antes de entrar alguma coisa aí, pergunta de onde vem, o que quer. Se é de Deus, se é para Deus, ou se é do mal, vigie. Jesus falou, sabe o que vocês têm que fazer? Vocês têm que se exultar na esperança da vossa redenção que está próxima, tomar cuidado com este mundo enganador, porque esse dia existe, ele virá, ele não pode ser um laço. E depois você tem que vigiar o tempo todo e orar para escapar, porque essas coisas vão acontecer. Não tem como você orar para não acontecer. Deus já disse, Ele já revelou. Não é Ele que mandou acontecer. Elas acontecerão por causa da decisão humana de romper com Deus. O mundo rompeu com Deus, o mundo não quer Deus, o mundo rejeitou o príncipe da paz, o mundo rejeitou o Salvador. E a partir daí o mundo colherá as consequências dos seus atos, vão acontecer. E nós que estamos aqui vivendo a nossa missão na terra, de ser sal da terra e luz do mundo, evangelizar o mundo, testemunhar Jesus, não estamos imunes, estamos aqui em missão. E tudo que acontecer ao mundo vai acontecer conosco, como aconteceu com Jesus. Como aconteceu com a igreja primitiva, como aconteceu com toda a igreja ao longo da tua igreja, ao longo da história da igreja. Eles não foram imunizados, porém foram salvos. Não foram salvos do caos, mas foram salvos no caos. Como Daniel, não foi salvo da cova, mas foi salvo na cova. Nós não somos salvos do mundo, mas somos salvos no mundo. E o versículo 36, a parte dele diz, vocês têm que orar e vigiar e estar em pé na presença de Jesus, porque essas coisas virão sobre todos os moradores da terra. Queridos, o Djalma leu o Salmo 46 no início. Esse salmo, ele diz assim, Deus é o nosso refúgio. Socorro bem presente no dia da angústia, pelo que não temerei, ainda que a terra se mude, ainda que as águas rujam, ainda que os montes tremam. Ele está dizendo, ainda que tudo aqui convulsione, falou, não temerei, Deus é o meu esconderijo. Estou escondido. Vivemos nele e ele vive em nós. Não temeremos
E Deus diz assim no Salmo 46, que é um salmo profético. Ele diz assim: aquietai-vos, ainda que a terra, ainda que os montes, ainda que os mares, ainda que os terremotos, ainda que, Deus diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, serei engrandecido entre as nações. Fica quietinho, veja Deus cumprindo o seu propósito, e Ele vai se revelar ao mundo, e o mundo saberá que Ele é Deus. Quem não conhece o Salmo 23? O Senhor é o meu pastor. Então, para aquele que é ovelha de Jesus, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E lá no versículo 4 ele vai dizer: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Estamos vivendo no vale da sombra da morte. Qualquer um pode ter um laudo de morte a qualquer momento. Tanto por essa epidemia, como por outras, ou por 1000 problemas. Vivemos no vale da sombra da morte. E vocês que vivem no vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Por quê? Porque o Senhor está comigo, só por isso. Porque o Senhor está comigo. A sua vara e o seu cajado me consolam. Então, quando fala não temerei mal algum, não temerei mal algum, não quer dizer que o mal não existe. Ele existe, ele está aí, ele está seguindo o seu curso, o mundo está seguindo o seu caminho, e enquanto o mundo está seguindo o seu caminho, caminhando para o seu final, Jesus está conduzindo o seu povo. O Espírito Santo está edificando a sua igreja e confortando a sua igreja, e ela atravessará o seu caminho ao longo da história da humanidade, testemunhando Jesus corajosamente, triunfantemente. Jesus disse: quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quem me segue não andará em trevas, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, queridos, finalizando, nós sabemos que toda ação de Deus, ela produz uma reação humana, que traz uma nova ação de Deus. Deus criou, o homem pecou, e Deus o amaldiçoou, e quando Deus o amaldiçoou, Deus o amou, quebrou a sua maldição em Cristo Jesus, prometeu salvá-lo, e o mundo não acreditou no amor de Deus. Porque eles não acreditaram no amor de Deus, um dia eles verão o amor de Deus, mas não na vida deles. E aqueles que acreditaram no amor de Deus, eles verão o amor de Deus na vida deles. Deus mandou o Salvador, muita gente não acreditou no Salvador, mas eles verão o Salvador. Diante dele todo joelho se dobrará e toda língua confessará, só que não terão o Salvador. Eles verão aquilo que eles não creram. E nós veremos aquilo que nós cremos. Porque o fim da fé é vir. Quando nós vermos tudo aquilo que nós cremos, nós não precisaremos mais crer. Porque aí nós, disse Paulo, nós o veremos face a face, como Ele é. E aí a gente não vai precisar crer mais. Nós vamos viver exatamente aquilo que nós estamos crendo. E o que nós estamos crendo? Na palavra de Deus, na revelação de Deus, na vitória de Deus, na vitória de Jesus, na vitória do Evangelho, na vitória da igreja. Estes sinais são só revelações de Deus daquilo que está para vir sobre o mundo. E Jesus disse: quando vocês verem isso acontecer, se alegra, está chegando o tempo da vitória final de Jesus e da nossa exaltação. Para a glória do Senhor para sempre. Amém, queridos? Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus. Eu quero orar com vocês. Convido você, onde você estiver agora, para você fechar os seus olhos e termos um momento de oração. Em nome de Jesus. Quem sabe aí no conforto do seu lar, você está com medo, apreensivo, inseguro, cheio de perguntas. Lembre-se, você é uma ovelha de Jesus. Você é a compra mais cara de Jesus.
Ele deu a vida dele por você. Ele sabe exatamente onde você está, como você está. Ele quer que você confie nele. O perfeito amor lança fora todo medo. Corresponda a este amor de Jesus. Ame-o. Corresponda a este amor. O medo se dissipará como a neblina no sol. Os problemas não irão embora, o medo irá. Porque o perfeito amor vence todo medo. Confie que o Senhor é o seu pastor. Esconda-se nele. Diga com toda a fé do seu coração: Deus é o meu refúgio. Isso é pessoal, isso não é alguém dizendo: eu sei que Deus é um refúgio. Eu sei que tem gente que se esconde em Deus. Não diga: Deus é o meu, a minha vida. Ela está escondida em Deus. Jesus é o meu pastor. Eu sou ovelha dele. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum. Deus, em nome de Jesus, nós acabamos de ouvir a tua palavra. E nós a recebemos como tua palavra para a nossa vida. Eu te peço agora, ó Deus, por todos que estão em oração diante de ti agora. Tu sabes, ó Deus, onde cada um está. Tu és o Deus onipresente. O Senhor pode se fazer presente, ó Deus, nessa vida que agora abre o seu coração em gratidão, em confissão, em renúncia deste mundo, em aceitação ao teu pastoreio. Seja Jesus o pastor desta pessoa, deste irmão, deste querido, desta querida, onde ela estiver agora, que ela sinta, ó Deus, o teu carinho, o teu toque, o teu colo, a tua presença, o teu poder, tocando-lhe a alma, tocando-lhe o coração, tirando todo medo, toda angústia, toda insegurança, todo pavor que este mundo infunde. Porque nós não vivemos, Senhor, apenas neste mundo. Nós moramos aqui, mas vivemos no reino dos céus. Nós ouvimos o mundo, mas nos alimentamos dos céus. Nós vemos o mundo, mas cremos nos céus. Não andamos por vista, e sim por fé. Envolve essas vidas, ó Deus, com o teu poder. E traga, Senhor, a sua ousadia, a tua cura, a tua fé, a tua alegria, o teu poder na vida de todo o teu povo. É o teu povo, Senhor, impedidos de se reunir num lugar, mas congregados pelo teu Espírito, onde quer que estejam. É assim que queremos viver, ó Deus, onde nós estivermos. Proibidos ou livres, estaremos sempre na tua presença, glorificando o teu nome, testemunhando o teu amor e o teu poder na nossa vida. E o mundo saberá, ó Deus, que somos um só povo, um só corpo, lavado, comprado e remido no sangue do teu Filho Jesus, até o dia da nossa vitória final. Em nome de Jesus, ó Deus, nós oramos. E por tudo te agradecemos. Amém. Eu quero convidar a todos os irmãos para nós louvarmos ao Senhor.
ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim, preparado pra mim, preparado pra mim. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos seus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos caminhando para o final do nosso culto. Eu quero chamar o Guilherme aqui, que ele vai passar alguns avisos para os irmãos. Boa noite, irmãos. Paz do Senhor a todos. Boa noite também para quem está nos acompanhando nos lares. A igreja também esteve presente nesse culto. E só para compartilhar com todos, nós tivemos aproximadamente 160 pessoas conectadas. Amém. Nós tivemos notícia de irmãos do Pernambuco, do Ceará, do Paraná, da cidade de Santos, inclusive irmãos de Portugal, cultuando conosco. Então, só para a gente aproveitar esses irmãos que estão conosco online, você que está acompanhando a gente pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e de apertar no sininho, porque nos próximos cultos que nós formos fazer online, se você estiver inscrito e se você tiver com a opção do sininho acionada, clicada, você já vai receber automaticamente os avisos do culto, tá? E para você que está acompanhando a gente no Facebook, curta a página. E para você que está no YouTube e quer curtir a página pelo Facebook, procure por Igreja Manancial Araçatuba. Amém? Nós estaremos gravando novamente aqui na quarta-feira. O presbítero Renato, lá do Guarujá, diz que vai retransmitir o nosso culto para toda a Baixada na quarta-feira. Nos domingos ele transmite o culto da igreja dele, mas o da quarta ele vai retransmitir o nosso. Então nós estaremos conectados também com todos os nossos irmãos lá de toda a Baixada Santista. Amém, queridos? Nós vamos orar, encerrando então agradecendo a Deus por esta oportunidade que Ele nos dá. Temos aqui um pedido de oração, que alguém entrou em contato conosco e pediu oração. É uma oração por Nair. Ela se acidentou e teve uma complicação na cirurgia. E também por Maria Aparecida. São dois pedidos. Por Nair, complicação na cirurgia, e por Maria Aparecida, que se acidentou. E se você lembrar de alguém, você que está aí na sua casa, que quer interceder agora por alguém que você ama, vamos juntos em um só corpo, em uma só fé, em comunhão, nos colocarmos na brecha por aquelas pessoas que Deus colocar no seu coração. Deus, em nome de Jesus, ao findar, ó Deus, deste nosso culto, nós te agradecemos pelo privilégio que nós temos de nos reunirmos como teu corpo, em todo lugar onde o Senhor congregou alguém conosco. Nós estamos unidos em uma só fé, tributando a Ti, Senhor, toda a honra, toda a glória e todo louvor. Dando-te culto, ó Deus, porque só Tu és digno de ser cultuado. E nós Te louvamos porque o Senhor recebe o nosso culto. E agora, Senhor, juntamente com o nosso culto, nós Te pedimos por todas as pessoas que precisam de oração, que estão sendo lembradas agora, pela Nair, pela Maria Aparecida, e por cada um que os teus filhos agora, no seu coração, clamam por eles. Tu sabes, ó Deus, onde eles estão, o que eles estão vivendo. Nós estamos na tua presença por eles. E em nome de Jesus te pedimos que a tua vontade, o teu propósito, o teu querer se cumpra na vida deles. Obrigado por esta noite e por tudo que o Senhor nos tem proporcionado. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, a consolação, a proteção do Espírito Santo de Deus, seja com toda a sua amada igreja, e todos dizem amém. Pratique a comunhão, cumprimente o seu irmão em nome de Jesus. Amém.